Estamos recebendo o arquiteto Rodrigo Duarte, arquiteto urbanista, é isso? Isso, Dermerval. Tem quantos anos, Rodrigo? Esse ano eu faço 47 anos. Você está nesse ramo, você se formou, você tinha quantos anos e está exercendo a profissão de arquiteto? É interessante falar de estar nesse ramo, né? Desde os 13 anos eu trabalho com construção civil, né? Meu pai me levou para esse caminho na marcenaria e carpintaria, e aos 29 anos eu fui me dedicar a fazer projeto, né? E aí entrar na faculdade de arquitetura e urbanismo, e a partir daí em 2014 me formei e comecei a trabalhar efetivamente como arquiteto urbanista, mas em 2010 comecei a fazer projetos, né? Projeto de hidráulica, de elétrica, entrar nessa rotina de efetivamente fazer projetos, aí nesse caso de engenharia, né? Comecei a trabalhar nesse ramo como técnico, e aí acabei me formando em 2014 e comecei a atuar efetivamente como arquiteto urbanista. O arquiteto urbanista tem um arquiteto famoso, tentar lembrar o nome dele, Cândido Malta Campos, não deve estar mais vivo, né? Se estiver também tem o quê? 90, 95 anos, né? Mas é um dos caras mais famosos aí. Cuida muito também da questão ambiental, não é? Sim. Dessas áreas ambientais e tudo. É sempre interessante lembrar que o arquiteto urbanista, né, é uma profissão generalista. Então a gente acaba permeando todas essas, né, disciplinas que falam da cidade, que falam do desenvolvimento humano principalmente dentro da área urbana, né? E tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, né, trabalhando com parques, com praças, com as áreas verdes. E é uma área muito gratificante, né? E imaginar que hoje a gente fala muito sobre esse tema, né, Dermerval? É um tema, assim, falando do desenvolvimento das cidades e da própria qualidade de vida, né? Hoje se fala muito em humanização, né? E o que é mais humano que a gente ter contato com a natureza, né? Ter contato com esses ambientes onde a gente pode resgatar, né? Isso que tem de mais belo da vida humana. Você sabe, falando no Cândido Malta, eu lembrei dele porque tem uma audiência pública, se não me engano, em 2007, na Câmara Municipal de São Paulo, e o Cândido Malta, para discutir exatamente a urbanização da cidade e tudo, e o Cândido Malta apresentou ali uma proposta que até hoje eu não entendi o que tem a ver com urbanização da cidade, mas você está aqui, você deve então imaginar o que isso tem a ver. Que a proposta dele era pedágio na Marginal. Olha, isso é interessante. O que tem a ver o pedágio na Marginal com resolver o problema da urbanização de São Paulo? Sabe que em Londres, né, e outras cidades, vamos voltar para o começo um pouquinho, Dermerval, né? Tem uma questão muito importante sobre a urbanização, que são como as pessoas se locomovem, né? A gente estava aqui há pouco conversando sobre eu vindo de Bragança para cá e levar 1h e 45 minutos. E quem vive em São Paulo não conta pela distância, conta pelo tempo, né? Isso é uma peculiaridade da capital paulistana, né? E por aí já se vê a importância que tem, né, a própria mobilidade urbana. E aí dentro disso, né, alguns estudos eles apontam para um sentido que é de fazer com que as pessoas utilizem mais os transportes públicos, né, a pessoa faça percursos menores. E pedagiar o centro, né, a parte mais consolidada das cidades, é uma ferramenta que muitas vezes nós como arquitetos urbanistas, utilizamos, né? Por exemplo, em Londres acontece isso, né? O centro de Londres é pedagiado, né? Aqui no Brasil a gente falar sobre isso, a gente de repente está entrando numa discussão política, mas na verdade não é, né? É uma ferramenta, né, de urbanismo que nós temos para que as pessoas utilizem outros modais que não só o veículo, que não só, né, o veículo próprio, onde que uma pessoa acaba, além de ter um impacto ambiental muito grande, né, tem um impacto social enorme, né, que acaba um veículo ocupando espaço que seria mais útil para outros cidadãos, né, que também têm o mesmo direito à cidade. Então a proposta do Cândido Malta tem tudo a ver? Tem, estava à frente do seu tempo, se imaginar hoje, né? Hoje isso é discutido na ONU, né, no UN-Habitat, né, esses modais, estava muitos anos à frente
né, do seu tempo se imaginar dessa forma. Agora, para um arquiteto urbanista, para quem cuida dessa questão de urbanização, aí hoje a gente tem uma situação que é a verticalização, principalmente de São Paulo. São Paulo era uma cidade muito horizontal e com muito verde, e hoje nós temos aí uma cidade vertical. Se você for aqui em bairros da periferia como Campo Limpo, Capão Redondo, Valo Velho, Vila Andrade, né, que tem muita área verde, muita casa, hoje a cada dia, eu brinco às vezes, a cada dia nasce um prédio ali, né? Essa verticalização, qual o ponto positivo, qual o ponto negativo para uma população como São Paulo? Eu particularmente vejo a verticalização como necessária. Ela é necessária. A grande questão é o conflito que eu entendo de interesses, né? Que são muitos interesses que nós temos que atender dentro de uma cidade, e esse conflito, né? De qual a cidade que nós desejamos como habitantes dela, e qual a cidade que será economicamente mais viável, né? No sentido de que a verticalização ela faz com que os empreendedores, né, acabem tendo um melhor resultado. Mas eu acho que a grande dificuldade da verticalização, Dermeval, é que muitas vezes o planejamento da cidade, no meu ponto de vista, acaba sendo com um horizonte muito pequeno, né? A gente vê um edifício como o Copan, por exemplo, um edifício vertical no centro da cidade, mas é um edifício que permite uma dinâmica dentro da cidade, né? Você tem toda a parte do térreo, onde você tem toda uma série de serviços. Mas quando você coloca um edifício, que é um condomínio fechado, que durante a noite ele não tem utilidade social, isso a gente acaba gerando um problema dentro da verticalização. Fora isso, né, que a própria verticalização acaba fazendo com que a questão da mobilidade, né, ela acaba sendo dificultada. Então tem algumas coisas que tem que acabar andando juntas, né? A verticalização com modais de mobilidade urbana e também com essa questão de você ter serviços que faça com que essa verticalização ainda permitam algum tipo de uso nos outros horários, né? Por exemplo, numa área comercial, por exemplo, ou numa área residencial, o ideal é que a gente tenha outros serviços para que essa verticalização se justifique. Né, eu vejo esse fenômeno acontecer em muitas cidades, né? Por exemplo, Caraguatatuba, né, que a gente está partindo para uma verticalização, Bragança Paulista, onde eu resido, outras cidades muito próximas aqui à capital, que está acontecendo esse fenômeno. E muitas vezes ela não está preparada. E muitas vezes os profissionais que estão nas cidades não conseguem fazer um enfrentamento, né, quanto a esses empreendimentos, no sentido de que a cidade evolua de uma forma mais consistente, que além da verticalização, oferecendo habitação e áreas comerciais, ela também oferece os serviços nesses locais, que eu acredito ser o mais adequado, inclusive ser tema de inúmeras discussões quanto à evolução das cidades. Rodrigo, a gente está aqui no estúdio da TV Alphaville. Então você tem no estúdio aqui, você tem uma organização, né? Uma organização para dar conforto a quem trabalha aqui, para dar conforto ao visitante, para dar conforto ao entrevistado. Aí você tem uma outra situação que é a questão do poder público, dessa verticalização empresarial. Vou voltar à situação de um bairro que acabei de citar aqui, região do Campo Limpo. Você tem o rio Pinheiros ali que corta, que divide aquela região, isola ela aqui do centro de São Paulo. E você tem a Ponte João Dias, certo? Você tem a Ponte João Dias, né? Então você chega hoje ali, é um prédio que nasce a cada dia. Quer dizer, pessoas que vêm de fora morar ali e que trabalham fora. Outro dia estava me perguntando alguém como que esses caras vão atravessar a Ponte João Dias, todo mundo, quando isso aqui tiver todo habitado, esses prédios. Essa verticalização não teria que vir, então, com um planejamento de mobilidade urbana para não atravancar aquela região?
Deveria vir, é por isso que a gente tem um instrumento, né, que são os planos diretores. Né? Os planos diretores, eles têm um horizonte de 10 anos. Né? Então, esses planos diretores, eles deveriam contemplar essas situações, né, Mival? Só que o que eu vejo, né, que a gente tem existem programas de governo, né, e esses programas de governo não são programas de Estado. E essas duas coisas acabam não convergendo para o mesmo bem-estar, para o mesmo objetivo que seria o cidadão, que seria a população que está ali. Né? E nesse meio, a gente acaba construindo uma cidade que é uma coxa de retalhos. Essa cidade que a gente vê como São Paulo, que a gente tem ali uma ocupação muito variada, e que muitas vezes um tipo de ocupação acaba impedindo o bom desenvolvimento da outra. Né? Não falando que uma é melhor ou pior, né? Mas como que isso não acaba não acontecendo de forma organizada, com um horizonte muito curto, e principalmente, muitas vezes acompanhando mais um programa de governo do que um programa de Estado, o resultado é isso, né? A gente vê, por exemplo, a Zona Sul de São Paulo. A única opção que nós temos, o extremo sul, é onde que vai ser ocupado, é a próxima faixa de ocupação da cidade. E que infraestrutura urbana que nós temos? Né? Depois ali dessa região que você está falando, né, a gente já começa a entrar para as regiões que ainda não foram ocupadas, né, que as regiões que hoje fornecem hortaliças, frutas, né, que tem toda a questão de uma agricultura familiar, e que ao longo do tempo vai acabar se perdendo se nós não tivermos um posicionamento mais adequado, né, e mais racional sobre essa ocupação. Legal, nós estamos conversando com o arquiteto urbanista Rodrigo Duarte, falando aqui de urbanização, falando de projetos habitacionais, da verticalização, que São Paulo hoje é uma cidade totalmente vertical. As cidades vizinhas também de São Paulo estão partindo para essa verticalização. Mas tem um assunto importante, mais um importante, e esse vai direto na população mais carente, na população que mais precisa. Você tinha, há alguns anos atrás, você tinha aí os programas habitacionais do governo federal, você tinha o projeto PAR, você tinha, entre outros, né? Você tinha a CDHU, com o projeto de construção pela CDHU. Hoje, já há algum tempo, aí não sei se no segundo mandato do presidente Lula, se não me engano foi no segundo mandato, como diz os caras, Lula 2, tá? O povo gosta de numerar isso, né? Lula 1, Lula 2, Lula 3. Eu prefiro o segundo mandato do presidente Lula. Criou aí o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida. Eu tenho uma dúvida enorme aí de definir o que é o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, Rodrigo, é um programa habitacional para pobre ou para rico? Essa é uma pergunta um pouco mais complexa, Derval, né? Primeiro a gente tem que definir quem é pobre e quem é rico. Você que trabalha com Minha Casa Minha Vida, eu perguntei. Eu acho que primeiro, né, essa questão a gente tem que primeiro entender o que é pobre e o que é rico. Né? Essa é a primeira questão. Aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade de perceber essa relação. A desigualdade social no Brasil, ela é enorme. E muitas vezes a própria população acaba não percebendo que ela está sujeita a essa desigualdade. Né? O programa Minha Casa Minha Vida, ela atende hoje pessoas de zero renda até 8 salários mínimos, se eu não estiver enganado. Tá? Então a gente está falando assim de uma faixa muito grande de renda dentro de um país onde que as pessoas acham que quem tem essa faixa maior, ela está no patamar de alguém rico. Na verdade é uma classe média que conseguiu ascender um pouco, né? E é atendida por um programa social. Do programa Minha Casa Minha Vida, o que é interessante falar, né, Dermival? A grande diferença dele é que ele consegue atingir a população de mais baixa renda. Essa é a grande conquista desse programa, onde que uma família que tem zero renda, que passa pelos maiores tipos de dificuldade dentro de uma cidade, consegue ter o primeiro passo para que ela tenha dignidade na vida dela. Imagina que hoje a gente tem situações onde que a pessoa paga mais que um salário mínimo de aluguel.
né? Qualquer cidade do interior, tirando a capital, uma família média tem uma renda aí de 2 salários mínimos. Então, mais de 50% da renda dessa família, e nós estamos falando aí de 4 pessoas, pelo menos, vai para o aluguel, que é oneroso, né, que é um desastre para a economia dessa família. Então, o programa Minha Casa Minha Vida, especialmente o faixa 1, vem para tentar dirimir, né, ou fazer com que essa situação ela seja minimamente sanada. Dentro disso, nós temos as outras faixas do Minha Casa Minha Vida, o faixa 2 e o faixa 3, onde que na segunda faixa a gente consegue ainda algum tipo de subsídio, dependendo da renda da família, e no outro a construção é facilitada através exclusivamente dos empreendedores, né? Mas todas essas faixas são faixas onde que se entende que a população, a grande massa da população brasileira não é uma população que é rica, né? Que passa pelo esse entendimento de que não é eu ter um carro novo que eu acabo sendo uma pessoa rica, né? E preciso de alguma forma também ser atendido. E se eu que tenho um carro novo preciso ser atendido, imagina aquele que está na total margem da cidade. Faixa 1, 2 e 3, por aí vai. Em alguma dessas faixas, o cidadão com nome no Serasa adquire um imóvel? Sim, no faixa 1 não é consultado a SPC e Serasa, né? Já visto que também isso é um outro critério, né, que é levado em conta, né? A restrição tem, se a pessoa, no faixa 1, por exemplo, se ela tiver uma restrição a nível de governo, por exemplo, se ela tiver uma restrição de CADIM do Estado, restrição com o CADIM federal, né, essas restrições elas acabam impedindo que a pessoa participe desse programa. Isso do faixa 1. Do faixa 1. Faixa 1. Nos outros programas, ele vai entrar numa faixa comercial. Então, além destas restrições, ela também entrará nas restrições de crédito de mercado, né? Então, é avaliado, além disso, também a restrição de crédito de mercado. E outra questão também, que no faixa 1, Dermeval, a família, no faixa 1, a família que recebe LOAS, ou algum tipo de benefício nesse sentido, acaba hoje, né, no novo Minha Casa Minha Vida, né, esse novo lançamento do Minha Casa Minha Vida, recebendo a unidade de forma gratuita. Isso é um avanço na questão social. O cara que tem o LOAS recebe uma unidade de forma gratuita, né, dentro do faixa 1. Mas tem uma porcentagem aí nessa por exemplo, vai construir 1.000 unidades. Tem uma porcentagem para essa faixa de atendimento da pessoa com deficiência ou não tem? Tem uma porcentagem dentro do programa para pessoas com deficiência, mas dependendo da modalidade que for realizada, né, que são várias modalidades, né? Tem o FAR, que é para fazer o faixa 1, o FDS, que são fundos diferentes de fomento, né? E cada qual é executado por um ente, né? Por exemplo, o FAR é executado por prefeituras ou pelo governo do estado, por exemplo. Né? O governo do estado não faz, mas poderia fazer. Já o FDS, ele é quase que exclusivamente realizado por entidades de direito por moradia, ou de luta por moradia, né? E dentro desses programas, por exemplo, se for uma entidade, ela pode destinar todas as unidades para aquela demanda dela, independente dela ser portadora de algum tipo de necessidade especial, ou não. É claro que tem a faixa mínima, né? Mas ela poderia destinar todas, por exemplo, se esse fosse o entendimento da entidade, por exemplo, né? Eu só não consegui entender que todos esses programas do governo, Minha Casa Minha Vida, não sei que eu esteja enganado, perguntar porque pode ser que eu esteja muito enganado. O Minha Casa Minha Vida, todas as faixas, ele é construído com dinheiro público, é isso? Correto. Você vai lá, ou a entidade ou construtora, inclusive a construtora, e ela faz com dinheiro público, correto? Correto. Todos passam por uma fase de aporte financeiro pelo ente público.
todos eles passam, seja ele dentro da operação da construtora, ou seja ele aportando a própria família com subsídios, né, e demais situações para que facilite o acesso à moradia. É que isso é uma questão política, basicamente política mesmo, não é daqui até, mas sinceramente eu não consigo entender nem conformar que o dinheiro público é usado para construção e ainda pede nome limpo no Serasa, mas o dinheiro não é meu, o dinheiro não saiu do meu bolso, por que para me comprar eu tenho que ter o meu nome limpo no Serasa, que às vezes ficou sujo por causa do juro de uma televisão, que é um juro, é um roubo até, é um juro absurdo, e aí eu perdi de comprar o meu imóvel que é construído com o meu dinheiro. Essa questão política eu não consigo entender. Mas, Rodrigo, até o tempo está esgotando aqui, só rapidinho, uma associação que quer construir, né, ela pode, por exemplo, apresentar um projeto para Minha Casa Minha Vida com uma infraestrutura, por exemplo, a construção de uma creche ali dentro do condomínio ou não? O que acontece, Demerval, tem um limite de crédito. E esse limite é o que vai determinar o produto que será realizado. Temos algumas normas para seguir e alguns parâmetros para cada tipo de unidade. Dentro da Minha Casa, falando do faixa 1. Faixa 1. Dependendo como esse projeto foi executado, não há impeditivo nenhum para que a gente implemente equipamentos. Daí naquele valor ela pode apresentar a construção de equipamento ali dentro. Por exemplo, a gente foi selecionado para 120 unidades em Bragança, onde haverá uma biblioteca com uma sala de apoio especial para criança com necessidade especial, uma sala biblioteca, né, além do salão de festas, isso dentro do empreendimento. Poderíamos ter feito fora, mas optamos por fazer dentro justamente para que essa demanda, que nós já estamos colocando muitas pessoas, né, com algum tipo de necessidade, fosse atendida dentro desse empreendimento. Isso pode se replicar em vários outros, e aí vai da gestão, da administração desse recurso. E uma coisa importante é lembrar que a entidade ela tem que estar qualificada dentro do governo federal, Demerval, né? Assim como que a construtora se qualifica, a entidade também ela tem que demonstrar que ela tem uma atuação nesse sentido, que ela tem um atendimento nesse sentido social, né? E principalmente voltado para a habitação. Legal, chegamos ao final, conversamos com o engenheiro Rodrigo Duarte, arquiteto urbanista, falamos tudo aqui, inclusive do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, para a sua despedida e o contato que você queria deixar. Olha, primeiro gostaria de agradecer a todos vocês aqui, né, do Alpha Channel. Eu acho que é um espaço muito bacana, parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. Demerval, meu querido amigo, né, agradeço pelo convite, por essa oportunidade tão importante de poder estar falando um pouquinho sobre esse trabalho. Deixo aqui minhas redes sociais, né, @arc.rodrigoduarte, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse trabalho que nós estamos realizando. E espero, numa próxima oportunidade, a gente poder falar mais sobre isso, que é um tema muito importante para a nossa população, para as nossas cidades. Agradecendo por ter aceito o nosso convite, agradecendo aqui o pessoal da TV, o pessoal que ajudou a gente aqui hoje, muito simpático, e tiveram paciência com a gente. Agradecendo a você que vai acompanhar a gente aí, agradecendo a Deus, beijo no coração de todos. Tchau, tchau.